no capítulo 5. Alguém pode dizer, pastor, por que você não deu uma palavra hoje sobre Natal? É porque desde quando começamos esse trabalho, essas lives, nós começamos com algo. Pregar a Bíblia capítulo por capítulo, enquanto der. E olha, para a glória de Deus, nós começamos em Gênesis capítulo 1, a gente vem pregando capítulo por capítulo, hoje já estamos em 1 Coríntios capítulo 5. O capítulo 5, ele trata sobre o pecado na igreja. É um capítulo curtinho, 3 versículos. Eu já acabei de ler aqui, já meditei, tem uma palavra de Deus para você. Faça isso, quando terminar a live, leia esse capítulo, porque esse trabalho também está nos levando a ler a Bíblia capítulo por capítulo. São 13 versículos apenas. Paulo trata aqui do pecado na igreja. O que está acontecendo na igreja de Corinto? Paulo ele fala que o pecado que estava acontecendo na igreja, nem lá fora, vamos dizer assim, no mundo secular, acontecia algo igual. Olha só, a igreja de Corinto, ela estava cometendo pecado que nem fora da igreja se via. Havia lá um cidadão, um rapaz, membro da igreja, que estava deitando com a madrastra dele. Olha só que situação. E aqui Paulo chama esse pecado de fornicação. Por quê? Porque ele era solteiro. Fornicação é o pecado sexual que uma pessoa solteira comete. O casado não. O casado comete adultério. O solteiro, como ele não tem compromisso com nenhuma mulher, com nenhum homem, é da fornicação. Então ele estava deitando com a madrasta dele. E ele chegava na igreja e ainda contava para os irmãos: ah, deitei com a madrasta, estou com a mulher do papai. E Paulo, quando ficou sabendo disso, ele não gostou. E ele diz aí, você vai ler, ele fala: olha, eu não estou com vocês em corpo presente, mas em espírito eu estou aí com vocês. E através da carta, Paulo entregou aquele moço a Satanás. Por quê? Para que aquele moço não perdesse a salvação. Paulo entregou a carne daquele moço nas mãos de Satanás. Ou seja, aquele moço ele iria sofrer severa punição em sua carne. A Bíblia não entra em detalhe o que ele ia enfrentar, provavelmente algum tipo de enfermidade. A carne dele foi entregue nas mãos, olha gente, olha, nas mãos de Satanás. Você conhece a história de Jó? Jó foi entregue nas mãos de Satanás. Você sabe como é que Jó ficou, não sabe? Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu sua riqueza e Jó perdeu a sua saúde. Além da tormenta ali no casamento que a esposa dele disse para ele: amaldiçoa teu Deus e morra. Então ali a gente tem um exemplo na vida de Jó, o que alguém se entrega a Satanás. Pois bem, esse moço foi entregue a Satanás para que a alma dele não se perdesse. Muitas vezes a gente experimenta certo sofrimento, esse sofrimento nos faz refletir e nos faz voltarmos para Deus. Pois bem, eu quero aqui ler apenas 2 versículos acerca desse assunto. O versículo 6 e 7 fala assim, ó: não é boa a vossa vanglória, porque ele estava se vangloriando, ele deitava com a madrasta, eu estou com a madrasta. Então Paulo fala assim: não é boa a vossa vanglória, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Purificai-vos, olha que Paulo diz, purificai-vos, pois do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Deus quer que você e eu seja uma nova massa. Que nesse Natal possamos ser uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, queridos, veja bem, olha só. O que é o fermento? O fermento, queridos, ele é usado aqui na Bíblia, nas Escrituras, para representar o mal, a corrupção, a impureza espiritual e a impureza moral. Uma pequena porção
é capaz de fermentar uma grande quantidade de farinha e tornar a massa volumosa em pouco tempo. Você que cozinha, você que usa fermento, você sabe disso. Nossa Lúcia Sena, que usa fermento na padaria, não é? É um exemplo. Você sabe a importância do fermento. Como é que fica o pão? Como é que fica o bolo sem fermento? Então é importante o fermento. Então, da mesma forma que o processo de levedação é constante e intenso, o desenvolvimento do pecado é profundo e crescente na alma de uma pessoa. Diante disto, quando alguém faz concessão à sua carne, contamina toda a sua vida. Olha só. Más conversações, olha, preste atenção, aqui são um tipo de fermento que muitas vezes entra na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã. Más conversações, maus hábitos, maus pensamentos, olha aí, gente, até o pensamento, hipocrisia, pequenas transgressões que sutilmente se alastram no ser humano, provocam grandes desvios no caráter e na fé. Por isso, não dê oportunidade ao mal para não sofrer os devastadores defeitos de sua corrupção. Paulo fala, um pouquinho de fermento na massa leveda toda a massa. É aquele chamado pecadinho, né? Normalmente todo mundo quer saber, existe pecadinho, pecadão? A questão do pecadinho é isso, é que ele vai levedando a massa, ele vai levedando a nossa vida. Então Paulo recomenda o quê? Purificar. É o que ele recomenda. Purificação, para fazer uma massa nova, como a que era utilizada para os pães ázimos, consumidos na Páscoa, não podia haver resquício algum de fermento. Então, Paulo faz aqui, queridos, uma analogia. O fermento na massa, a levedação, o pecado na nossa vida, vai levedar, certo? Vai contaminar todo o nosso corpo, toda a nossa vida cristã. Então, Paulo exorta que o cristão deve ser como uma massa nova, ou seja, deve ser uma pessoa limpa de toda impureza, hipocrisia, carnalidade, pelo Cordeiro Pascual, o Senhor Jesus Cristo. Então, que nesse Natal você possa ser uma massa nova. Amém? Vamos tomar a nossa água e orar? Querido Deus e Pai, graças te dou pelo dia que o Senhor fez. Aprove ao Senhor nesta data, no mundo cristão, comemorar o nascimento do Senhor e Salvador Jesus. Pai, a questão não é a data, se ele nasceu neste dia ou não, mas a questão é o motivo da festa, é o motivo da comemoração, o nascimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que morreu na cruz para nos resgatar do pecado. Meu Deus, e Paulo, ele fala aqui do pecado que havia ali naquela igreja, Senhor, e que ele comparava ao fermento que estava levedando a massa, levedando o corpo, levedando a igreja. E ele então recomenda a purificação. Senhor, que nesse Natal possa a nossa vida ser purificada, a nossa alma, nosso espírito, nosso corpo ser purificado, ser limpo do pecado, que possamos entender a real razão da vinda do Senhor Jesus neste mundo, pois Ele salva, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele cura e Ele em breve voltará. Amém? Pode tomar água. Que o Senhor Jesus abençoe você poderosamente. Não deixe de compartilhar essa mensagem. E nesse Natal, guarde isso. Massa nova. Que você seja
uma massa nova nesse Natal. E que o amor do Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo seja com todos vós. Olha, um beijo no teu coração e Feliz Natal. Aleluia. Massa nova.